Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para monitoramento de séries, filmes e livros, utilizando listas suspensas, calendário na célula, classificação de 0 a 5 estrelas, inserindo notas que podem ser comentários ou detalhes, e também utilizando a função query para retornar os nomes das séries, livros e filmes que possuem o status de concluído e organizar em uma ordem decrescente das maiores para as menores notas. E por fim, também com a função query, retornar quais são as séries, quais são os filmes e quais são os livros que estão no nosso intervalo de dados do exemplo. Inclusive, muitos desses conceitos podem ser aproveitados e utilizados em outras planilhas, por exemplo, listas suspensas, calendário na célula, sistema de classificação, função query, inserir notas, são conceitos importantes para continuar aprendendo e evoluindo no Planilhas Google. Então vamos para a prática aprender como construir esta planilha. Temos aqui então um exemplo prático, uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. A primeira coluna, então, já possui alguns nomes de séries, filmes e livros, como exemplo. E aqui neste contexto vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exemplos. Então vou trabalhar num primeiro momento com estas 7 linhas, porém, se você tiver mais exemplos para colocar na planilha, basta ir ajustando os respectivos intervalos de dados e referências. Então, primeiro de tudo, vamos criar uma lista suspensa para selecionar uma categoria, se é série, filme ou livro. Então, vou selecionar este intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui temos então este menu de regras de validação de dados, o intervalo que será aplicado, o critério que é o menu suspenso, e aqui podemos criar então as diferentes opções, que serão série, também filme e adicionar outro item, livro. Já temos as 3 opções e podemos também estilizar elas. Então, neste menu aqui ao lado, podemos selecionar diferentes cores, estilizações. Então, vou selecionar uma cor diferente para cada categoria e com estas opções, vou clicar em Concluído. Fechando este menu, já temos então as categorias. Então, série, filme e livro. Já vou preencher aqui também com série, filme, livro e novamente série. Muito bem. Agora então, vamos inserir um calendário nas células para poder facilitar a experiência de selecionar uma data e também fazer a validação de dados, para não inserir um dado diferente do que datas, né? Então, vou selecionar este intervalo, tanto da coluna de data de início quanto da coluna de data de conclusão. Vou abrir o menu Dados e selecionar esta opção de validação de dados. E aqui, então, vou clicar em Adicionar regra. Já temos o intervalo e em Critérios, vou selecionar a opção É uma data válida. Seleciono esta validação de dados e, se os dados forem inválidos, vamos rejeitar a entrada, para validar se é um dado do tipo data, e não de texto, por exemplo, pois estas células esperam um dado de data. Então, apertando em Concluído, fechando este menu, vou testar, duplo clique, por exemplo, nesta célula, já é exibido o calendário na célula. E se eu tentar adicionar, por exemplo, um texto, ocorreu um erro, ou seja, a validação de dados validou que não é um dado no formato de data. Então, podemos aqui dar um duplo clique e inserir a data de início e data de conclusão. Vou brevemente copiar as datas que eu coloquei neste outro exemplo. Vou acelerar o vídeo nesta parte. Muito bem, agora dando sequência, vamos inserir as avaliações, ou seja, aquele sistema de classificação que vai de 0 a 5 estrelas. Então, para isso, vou selecionar o intervalo de dados, vou clicar com o botão direito do mouse sobre este intervalo, e aqui vamos nesta opção de ícones inteligentes e a esta opção de classificação. E selecionando esta opção, já foram inseridas
as classificações, que vão de 0 a 5 estrelas. Então, por exemplo, 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas e assim por diante. Poderia ir marcando diferentes avaliações para séries, filmes ou livros, neste exemplo. E se você está gostando desta aula até aqui, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda muito e me motiva a continuar criando mais conteúdos. Agora, dando sequência, então vamos criar as opções numa lista suspensa de status, que poderia ser, por exemplo, planejado, em andamento e concluído. Então, seleciono o intervalo de dados, vou abrir o menu Inserir, selecionar esta opção de lista suspensa, e aqui então, novamente, como foi feito na lista suspensa de categorias, podemos editar as opções da lista suspensa. Então, vou ter uma opção, por exemplo, planejado, ou seja, já planejo que vou ler algum livro na semana que vem. Então, já poderia deixar ali planejado com esse status de planejado. Segunda opção, em andamento, ou seja, estou acompanhando esta série, este filme, já estou lendo esse livro. É uma possível opção neste exemplo. E adicionar outro item, concluído, ou seja, já concluí aquela série, aquele filme, já terminei de ler aquele livro e assim por diante. Poderíamos também alterar a cor de estilização. Então, por exemplo, planejado, em andamento, concluído. Com essas configurações, vou apertar em concluído e já temos aqui mais uma regra de validação de dados, que no caso é esta lista suspensa. Então, vou marcar a maioria como concluído e vou deixar as duas últimas como planejado, por exemplo. Aqui, então, a coluna de comentários, vamos inserir notas para descrever detalhes, comentários, avaliações sobre alguma série, filme ou livro. E falando em livros, se você quiser aprender como criar uma planilha para o monitoramento de leituras, em específico, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso. Mas agora sim, continuando, por exemplo, se eu quiser adicionar um comentário para esta série 1, poderia clicar com o botão direito do mouse sobre a célula e há esta opção de inserir nota. E aqui eu poderia digitar, por exemplo, esta série tem uma avaliação de 5 estrelas, então poderia digitar série muito boa, superou minhas expectativas, por exemplo. Ou aqui, neste livro, que também possui avaliação 5 estrelas, seleciono a célula de comentários, clico com o botão direito do mouse, a opção de inserir nota. Adorei os conhecimentos compartilhados neste livro, por exemplo. E assim por diante. E ao passar o mouse sobre a célula, é exibida esta nota, este comentário. Muito bem, e agora então vamos para a utilização da função query para retornar os nomes e avaliações das séries, filmes ou livros que possuem status de concluído, ordenando da maior para a menor avaliação. Então, para isso, vou selecionar esta primeira célula e vou digitar igual a query, seleciono esta função query, que vai analisar o intervalo de dados e retornar uma consulta de acordo com critérios especificados. Aqui no intervalo de dados, então, queremos nome e avaliação e também o status, então vou selecionar todo este intervalo, por exemplo. Ponto e vírgula, e agora a consulta, a query que iremos realizar. Vou abrir e fechar aspas duplas, e aqui, então, a sintaxe da função query, que inclusive há outros vídeos aqui no canal ensinando um pouco mais sobre a função query. Vou digitar select, ou seja, selecione os dados. Queremos selecionar os dados da coluna A, que é o nome da série, filme ou livro, e também da coluna E. Então, select A, vírgula E, selecione os dados da coluna A e da coluna E, espaço where, ou seja, aonde F, aonde a coluna F for igual a. Agora, então, vamos abrir e fechar aspas simples e digitar o texto concluído, exatamente igual ao formato que está digitado, que foi escrito na lista suspensa. E após o fechamento das aspas simples,
vamos digitar order by, ou seja, vamos ordenar, de acordo com a coluna E, ou seja, que é a avaliação, e vamos digitar aqui desk, que é basicamente a ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor avaliação. E ao final da função, após o fechamento das aspas duplas, fechando parênteses, e em resumo o que foi feito, estamos selecionando os dados da coluna A e da coluna E, aonde a coluna F tiver o texto igual a concluído, e estamos ordenando de acordo com a coluna E na ordem decrescente. E apertando Enter, já temos aqui então série 1, avaliação 5, filme 1, avaliação 4. E agora a questão, por que o livro 2, que possui avaliação 5 estrelas, não está mapeado neste retorno? Porque ele não possui o status de concluído. Por exemplo, se o livro 2 eu selecionar o status concluído, agora sim, ele já está aqui no topo da tabela com a sua avaliação de 5 estrelas. E agora, para finalizar, vamos basicamente analisar o intervalo de dados e retornar quais são as séries, os filmes e os livros que estão nesta tabela, independentemente do status de conclusão. E para isso, novamente, vamos utilizar a função query. Então, digito igual query, seleciono a função, vou selecionar o intervalo de dados que iremos analisar. Então, no caso, vou selecionar basicamente nome e categoria, pois vamos analisar apenas o nome e a categoria, retornar apenas o nome, analisando qual é a sua categoria, ponto e vírgula, e agora a consulta. Então aqui, abrir e fechar aspas duplas, e vou digitar, por exemplo, select A, ou seja, selecione os dados da coluna A, que são os nomes, where B, aonde a coluna B, e aqui eu poderia digitar igual, e abrir e fechar aspas simples, e dentro deste espaço das aspas simples, poderia digitar, por exemplo, série, da mesma forma que está escrita aqui nas opções da lista suspensa. E ao final da função, fechando parênteses e apertando Enter, já foram retornadas as séries 1, 2 e 3. E poderia basicamente replicar isso para filmes e livros. Porém, podemos fazer isso de forma um pouco mais dinâmica, ao invés de digitar série, podemos puxar diretamente da informação que está escrita no cabeçalho, no título da tabela. E para isso, então, vou voltar aqui um pouquinho, vou apagar esta parte da série na função query. Então, selecione os dados da coluna A, aonde a coluna B for igual. E agora, vamos fazer basicamente o seguinte. Abrir aspas simples, abrir aspas duplas, utilizar o e-comercial, selecionar esta célula que possui o título do que estamos buscando, no caso série, que neste contexto está na célula L1. E agora, novamente, e-comercial, aspas duplas e aspas simples. E por fim, vamos novamente fechar aspas duplas para encerrar a função query. Então, estamos basicamente selecionando os dados da coluna A, aonde a coluna B for igual, e estamos concatenando o valor que vem de uma célula específica, neste caso a célula L1. E ao final da função, vou apertar Enter e já temos o mesmo comportamento. E agora bastaria replicar isso para as demais células. Então eu vou inclusive selecionar a função query, vou apertar Ctrl C para copiar, e aqui em filme e livro vou apertar Ctrl Shift V para colar sem formatação, e novamente Ctrl Shift V para colar sem formatação. Porém aqui há um detalhe importante. Em filme e livro, quando replicamos a função, copiamos e colamos, ela manteve, ok, a query, o intervalo, o select, o where, porém ainda há o L1, que no caso é série. Porém aqui filme está em M1 e livro está em N1. Então vamos ajustar isto. Filme, aqui apago o L e digito M, e em livro apago o L e digito N, que é a identificação da coluna na planilha. E apertando Enter, agora sim, então, temos 1, 2, 3 séries que já estão aqui, série 1, série 2, série 3, filme 1 e filme 2 também estão aqui, livro 1 e livro 2. Se eu alterar, por exemplo, o nome do livro 2 para livro 8,
já foi atualizado, tanto aqui quanto aqui. E agora que você aprendeu como elaborar uma planilha para monitoramento de séries, filmes e livros, e também como utilizar listas suspensas, calendário na célula, classificação, notas e a função query em sua utilização básica, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.